E aí, turma, boas-vindas a mais essa explicação. Hoje a gente vai dar um mergulho naquele famoso capítulo 8 do nosso material de estudo, que fala justamente sobre as bibliotecas em Python. Para quem já acompanha a nossa jornada na programação, chegou a hora de subir de nível. A gente vai ver como deixar para trás aquela ideia de programar tudo do absoluto zero e começar a usar ferramentas incrivelmente poderosas que já estão por aí, prontinhas para uso. Pensem nisso como um guia definitivo para montar um cinto de utilidades de programação simplesmente imbatível. Vamos lá? O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai começar entendendo o poder das bibliotecas, passar pelo conceito de módulos e pacotes, ver como importar tudo isso, explorar a biblioteca padrão, falar sobre pacotes externos e APIs, até chegar na criação dos nossos próprios módulos. É literalmente a evolução de quem usa um centro básico para quem acaba abrindo a própria fábrica de ferramentas. Então, começando com o tópico 1, o poder das bibliotecas. É aqui que a gente moderniza de vez a nossa base. Olha só a ideia central que a página 89 do material traz. Hoje em dia, quem programa está sempre se apoiando nos ombros de gigantes. Não tem absolutamente nenhuma necessidade de construir cada função do zero, sabe? Sempre que um problema computacional aparece, é quase certeza que alguém já pensou numa solução. E como o próprio texto reforça, fazer isso economiza tempo, reduz erros e torna o desenvolvimento muito mais eficiente. Reutilizar aquele código que já foi exaustivamente testado por toda a comunidade global é, sem dúvida, a forma mais inteligente de escalar qualquer projeto. A gente evita o retrabalho e ainda diminui bastante a chance de quebrar alguma coisa. Indo para a seção 2, módulos, pacotes e bibliotecas. Vamos alinhar esse vocabulário. Bom, para usar essas facilidades, a gente precisa falar a mesma língua, certo? O bloco de construção mais básico é um módulo. Trazendo para a nossa analogia, um módulo é uma ferramenta única, super especializada. Pensa numa chave de fenda feita para um parafuso bem específico. É, na prática, só um arquivo com a extensão .py. E tem uma curiosidade técnica fascinante no material. Existe uma variável interna, muitas vezes chamada de dundername na comunidade, que é escrita com 2 underlines. Ela funciona como a identidade secreta do módulo. É ela que avisa o Python se aquele arquivo está rodando diretamente ou se está só nos bastidores, sendo importado em silêncio por outro código. Genial, né? E quando a gente aumenta a escala, entram os pacotes e as bibliotecas. Um pacote seria como uma caixa de ferramentas daquelas bem organizadas. Tecnicamente, é uma pasta cheia de módulos e, por convenção, tem um arquivo especial lá dentro chamado init.py, para o Python entender que aquilo é mesmo um pacote. Já a biblioteca, bom, ela é como se fosse um departamento inteiro de uma loja de ferragens. São coleções bem maiores, super robustas, geralmente instaladas via pip. Elas trazem funcionalidades completas para áreas específicas, tipo o Pandas para mexer com tabelas de dados ou o Flask para criar aplicações web. Tópico 3. Como importar seu código, ou seja, como trazer tudo isso para a nossa mesa. Agora que a gente conhece as categorias, fica a dúvida de como a gente traz essas coisas para o nosso código ativo, né? Tem 2 abordagens essenciais. A primeira é usar o import math. Isso basicamente pega a caixa de ferramentas inteira e joga na mesa. Só que aí para usar qualquer coisa tem que avisar de onde veio, tipo math.sqrt. Fica muito claro, mas pode ser meio longo de escrever sempre. A segunda abordagem é o from math import sqrt. Essa é super cirúrgica, é literalmente abrir a caixa, pegar só a ferramenta de raiz quadrada e colocar na mesa. O código fica mais limpo e a gente até economiza a memória, já que puxou só uma funcionalidade. E tem um detalhe de ouro para projetos maiores. Nomes de módulos podem ser enormes. Então o comando import numpy as np é um padrão, um apelido universal adotado pela comunidade. Em vez de digitar numpy dezenas de vezes para criar arrays numéricos, a gente só digita np. Parece simples, mas isso acelera a digitação, deixa a leitura muito mais fluida e dá um gás tremendo na produtividade do dia a dia. Avançando para o tópico 4. A biblioteca padrão Python. As nossas ferramentas de fábrica. Olha, a biblioteca padrão é um dos maiores superpoderes do Python. É aquele kit essencial que já vem pré-empacotado. Ninguém precisa baixar mais nada para usar coisas fantásticas como o módulo random, que traz aquela dose de imprevisibilidade para o código, permitindo sortear elementos ou gerar números aleatórios. O statistics é quem faz o trabalho pesado da matemática, calculando médias, medianas e desvios padrão rapidinho. E ainda tem o módulo sys, que é o canal de comunicação direto com o sistema operacional. Com ele dá para ler comandos passados no terminal ou até fechar um programa de forma abrupta.
tudo isso direto da fábrica. Chegamos na seção 5, pacotes externos e APIs. Como buscar recursos mundo afora. Mas e quando o kit de fábrica não dá conta do recado? Aí o PIP entra em ação como um serviço de entrega a jato, buscando pacotes incrivelmente complexos de terceiros na internet. E falando em rede, a ferramenta externa Request brilha muito. Através de APIs, ela permite que o nosso código saia da máquina, consulte dados públicos do GitHub, por exemplo, e traga essas informações atualizadas para dentro do script em tempo real. É simplesmente o padrão absoluto para fazer os nossos programas conversarem com o mundo exterior. Para não ficar na abstração, vamos ver isso como uma receita de bolo em 4 passos. Primeiro, a gente importa a biblioteca requests. Segundo, fazemos uma requisição do tipo GET para a URL da API que a gente quer. Terceiro, e atenção aqui porque muito iniciante trava nisso, a resposta da internet chega em texto puro. A gente precisa converter isso para um formato que o Python entenda nativamente e fazemos isso usando o método .json. Por último, é só iterar sobre esses dados usando um loop básico para extrair exatamente a informação que a gente precisa. Bem direto ao ponto. Por fim, o tópico 6, criando seus próprios módulos, é a fase de fabricante. Depois de dominar o uso das ferramentas e aprender a puxar recursos da internet, é um momento de virar a chave de consumidor para fabricante. Na vida real de programação, separar as responsabilidades do código é vital. O nosso material dá um exemplo ótimo de um módulo de geometria. Em vez de entulhar um monte de fórmulas no arquivo principal, a gente cria um arquivo separado, o geometry.py. Lá a gente define coisas como a área do quadrado. E aí no arquivo principal, a gente só faz um import geometry. O código principal não fica poluído, ele vira um maestro que apenas coordena as ferramentas construídas em outro lugar. O grande lance de fabricar módulos próprios se resume a 3 benefícios imensos que mostram quem já programa de forma profissional. Primeiro, organização. Cada arquivo trata de um assunto específico. Segundo, reutilização. Um módulo de cálculos feito hoje pode ser importado em um projeto totalmente diferente no ano que vem. E terceiro, manutenção. Se a área deu um resultado errado, a gente sabe exatamente em qual arquivo consertar o bug sem precisar ler milhares de linhas no programa principal. Dominar as bibliotecas em Python passa longe de apenas decorar comandos. É uma verdadeira mudança de mentalidade na hora de pensar soluções. A linguagem te dá o cinto, te dá as ferramentas de fábrica e te mostra a loja para buscar novidades. Com isso em mente, a gente encerra essa análise do capítulo 8 com uma provocação. Diante de tantas possibilidades soltas por aí, qual vai ser a primeira ferramenta personalizada e incrivelmente útil que vai entrar para esse novo cinto de utilidades? Pensem nisso e bora codar!